Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Desculpe se a iluminação não está muito boa. Hoje eu vou estar falando aqui dessa máquina. Esta é uma inversora de solda, a marca DWT, ao menos na carcaça dela vem essa informação. O que eu vou estar passando para vocês aqui, o que vem na caixa, algumas informaçõezinhas assim mais ou menos. E eu vou estar abrindo ela também para dar uma olhada nela como ela é por dentro, beleza? Eu não tenho nada a esconder. Eu já fiz algumas soldas com ela, achei muito boa mesmo. Vou ser bem sincero para vocês. Essa praticamente é a minha primeira inversora, é o meu primeiro contato com uma inversora de solda. Se eu falar alguma besteira aí, eu peço às pessoas que me desculpem, ok? Eu não posso passar informações muito precisas porque eu não entendo muito bem do funcionamento dessas inversoras. Eu já tirei ela da caixa, ela vem em volta com plástico bolha, que eu já tirei dela para dar uma agilizada. As informações técnicas dela é o seguinte: ela é o modelo MMA 120, tem uma potência nominal de 5.3 kVA, a tensão de entrada é 220 volts, ou seja, ela é monofásica, ela só trabalha em 220 volts. A faixa de corrente dela vai de 20 a 120 amperes. O ciclo de trabalho dela em 40 graus é 120 amperes, trabalha 35%, 98 amperes, 60%, 75 amperes, 100%. A eficiência dela é de 85%. O diâmetro do eletrodo que ela utiliza, que o fabricante recomenda, é de 1,5 a 3,25. Ela tem um peso de 2,4 kg. Eu já pesei ela aqui na balança, ela me deu 2,3 kg e pouco. Deve ser nos cabos, eles arredondam para 4, mas tudo bem. E um peso bruto de 3,3 kg. As dimensões dela é de 210 milímetros por 160 milímetros por 300 milímetros. O que acompanha nessa inversora? Ela vem uma escovinha. Essa é a escovinha padrão que vem em toda inversora de solda. Ela vem com um cabo obra, que é o porta-eletrodo, que eu chamo de porta-eletrodo, e vem com um cabo garra, que é o negativo. Os cabos dela são de 12 milímetros quadrado. Esse é o cabo padrão que vem em todas as inversoras, que eu já vejo aqui na internet e tudo. Este cabo terra, ele tem 1,10 m de comprimento. Vamos deixar ele aqui de lado. E o cabo obra, que é o porta-eletrodo, ele tem 1,5 m. Beleza? Ela vem com a tomada padrão de 20 amperes. Como minha rede que eu não tenho nenhuma tomada dessa, eu uso um adaptador. Se é correto ou não, por sua conta e risco você vai usar. Eu não vejo necessidade de mais que isso, ao menos para mim aqui. Eu não uso ela forçada totalmente. E aqui está a maquininha, bem bacana. Potenciômetro, display digital e as entradas aqui. Essas entradas aqui, se não me engano, elas são 9 milímetros. É isso mesmo, pela bitola aqui eu creio que são 9 milímetros. Este cabo aqui eu não medi o tamanho dela. E a minha trena está bem aqui, mas pela lógica é mais ou menos 1,10 m, 1,20 m mais ou menos. Vem com a alça de transporte. E aqui em cima dela tem algumas informações dela aqui, no caso, em ciclo de trabalho. Esse vídeo bem provável vai ficar um pouquinho extenso, mas eu vou estar mostrando praticamente tudo que vem na inversora e vou mostrar ela por dentro também. Eu vou estar abrindo ela aqui, porque aí você, se estiver querendo comprar uma inversora dessa, você vai ver e você vai optar por comprar um ou não. Essa inversora ela vem muito parecida com as Forte G, no termo estrutural, estético aqui, lá de fora. Forte G, CSM, temos algumas outras também, que eu não lembro bem o nome, eu não vou estar falando. Não tem problema de errar. O que eu vejo, o que eu percebo é o seguinte: muitos fabricantes compram a inversora já pronta e mandam colocar a etiqueta, o nome dele. Eu poderia comprar, eu vou entrar em contato com quem fabrica a máquina, não quem vende, quem fabrica a máquina,
e colocar meu nome aqui, e colocar ela aqui para 300, 400 amperes, sem problema nenhum. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo. Se você tiver paciência de ver, você vai pegar algumas informações. Eu creio que vai ser muito útil. Por que eu falo que eu poderia colocar aqui 400 amperes no meu nome? Porque não seria a potência real dela. Módulos de som. Módulos de som tem muito disso. Às vezes você pega um módulo de som que ele está especificando lá 2.000 watts de potência, 1.800 PMPO, não é watts reais, não é o RMS. E aqui nas inversoras de solda eles fazem a mesma coisa. Olhando na internet eu encontrei muitas inversoras de solda mais antiga que essa. Na China tem a Daiden e outra, entre outras, que praticamente é a mesma coisa. E eles colocam sempre para 300 amperes e ela não é 300 amperes. Eu estive verificando uma, dia desses teve um vídeo, onde o fabricante dizia que era 300 amperes e quem estava consertando, fez os testes tudinho, ela deu entre 140 amperes no máximo. É uma amperagem boa? É sim. Dependendo do seu uso, é muito boa. Essa aqui mesmo, para mim, é de 120 amperes. Eu já fiz algumas soldas com ela, eu repito, e ela me atendeu muito bem, porque eu consegui furar ali com um eletrodo de 2,5 velho, não é um eletrodo novo, é um eletrodo velho. Eu consegui furar uma chapinha daquelas de pastilha de freio de carro. Qual carro que era, eu não sei. Vai atender o robista muito bem. Em termos de robista, se você nunca mexeu com inversora de solda, eu vou ser bem sincero para você. Você vai fazer uma solda bem ruim, no início ruim, mas depois você vai melhorando, você vai aprendendo a mexer com a máquina. Eu uso um transformador de solda ali antigo, transformador mesmo, aquele que você tem e ele gruda. Essa aqui não, ela não gruda. Eu vou estar tirando aqui assim. Inversora de solda. Às vezes nós temos medo de colocar amperagem, né, no negócio, aí ela não solda como se deve. Aqui está a casca dela. E esta aqui é a placa dela por trás. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês ela aqui pela frente direitinho. Mas tá aqui, ó, para quem quiser ver, dá uma olhada, ó. Conferir aí. Agora vamos virar ela aqui. Esta é a inversora. Por dentro. O que é que eu tenho aqui? De entrada eu tenho uma ponte retificadora. Eu vou virar ela aqui. Vocês não vão ver muito não, mas eu vou estar falando algumas coisas para vocês. Beleza? Aqui eu tenho a ponte retificadora. Eu tenho dois transformadores. Esses transformadores aqui, pelo que eu estou vendo, é um de 24 volts e um que gera um sinal PWM para os IGBTs. Ela possui apenas um capacitor. Deixa eu ver se eu consigo verificar aqui qual é o capacitor que ela usa. Qual o tamanho e a numeração desse capacitor. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não vou mexer na máquina, só vou tirar aqui só para ver algumas coisinhas. Eu não vou estar manutenção nem nada dela, ok? Ela é uma placa única. Ela não possui aquela plaquinha separada, no caso a plaquinha de PWM separada. Ela é uma placa única. Isso é para economizar um pouquinho e dificulta também o nosso trabalho no caso dela estragar, né? Para conserto. Dificulta entre aspas. 820 microfarads por 400 volts. Vou apagar essa lanterna. E ela tem apenas um capacitor aqui, ó. Apenas um. Beleza? Vocês estão vendo aqui, ó. É um capacitor apenas. Essa inversora ela não possui relé. Ela tem um local do relé aqui, ó, bem por trás desses fios aqui. Ela tem um desenho aqui que pode ser colocado no relé. Por que eles não colocaram? Não sei informar. Só entrando em contato com eles. Na verdade eu sei, isso é para economizar custo. Ela usa uma ponte retificadora S35 VB100, ou seja, 35 amperes por 1000 volts. Ela possui apenas dois IGBTs que estão aqui, ó. Aqui é um e aqui é o outro.
2 IGBTs. Ela possui 3 diodos de saída. Não sei qual a numeração, porque eu não vou desmontar ela mais a partir daqui não, viu? Aqui, deste alumínio, ele tem 3 diodos aqui embaixo. Eu tenho um toroide. E aqui, como eu falei, ó, esta aqui é a plaquinha de comando dela. Tem umas que vem com a plaquinha separada. Passando aqui para o potenciômetro. Este é um potenciômetro duplo. Este potenciômetro aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, bem assim. Ele é um potenciômetro duplo. Potenciômetro duplo. Vou falar mais pausado, que aí eu não vou gaguejar e não vou me enrolar. Ela possui Arc Force. O Arc Force dela você já faz quando você está regulando a amperagem. Você já aumenta ou diminui o Arc Force dela. Arc Force é para que dá aquela que ele pega mais rápido quando vai dar a partida, né? Para abrir o arco. Eu vou dar uma olhada aqui nesses IGBTs. O vídeo já está com 14 minutos. Talvez eu dê uma cortadinha, algumas coisinhas, mas é meio difícil, viu? Ela usa os IGBT 50T65 FD1. Pelo pouco que eu entendo de IGBT, os dois aqui, no caso seria para ser só 50 amperes essa máquina. Por quê? Porque ela utiliza apenas 2 IGBT. E o fabricante diz que ela é 120 amperes. Aí vem o X da questão, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente. Agora não. Aguarde e confie. Você vai ver. Deixa eu só dar uma conferida aqui, se ela tem condições de colocar outro IGBT ou não. Não tem. Não tem condições de você aumentar também, no caso do diodo de saída. Uma máquina assim, olhando. Bem simples, mas complexo o seu funcionamento. Mostrando aqui, ó. Aqui é onde sai, deixa só eu conferir aqui, ó. Aqui é onde sai do potenciômetro. Um dos fios sai nesse aqui. É meio difícil mostrar aqui, mas deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Assim. Ela sai um dos fios do potenciômetro aqui. E o outro, deixa eu dar uma olhada aqui, só para não... Aqui eu tenho uma entrada do potenciômetro e aqui eu tenho outra. Porque o potenciômetro é duplo, como eu falei antes. É um que vai regular a amperagem, aquela numeração que a gente vê no visor, de 20 a 120. E o outro é do Arc Force, beleza? Ela tem uns componentes aqui, são SMD. Eu não vou dizer que é de fácil reparação não, mas deixa eu dar uma olhada aqui no tamanho deles, como eu também não enxergo muito bem, então vamos de lupa, né? Ela tem alguns do tamanho normal e tem muito pouco daquele bem miudinho. Daquele bem miudinho é muito pouco. Para mim é uma máquina assim, olhando assim por alto, a grosso modo. Uma placa simples, mas muito bem, assim, bem funcional. Bem funcional mesmo. Ela tem aqui o sensor de temperatura. O que eu posso dizer mais aqui? As chapas de alumínio dela aqui, para transferência da corrente aqui, é muito bem espessa, eu achei muito boa. Se não me engano, isso aqui deve ter mais ou menos uns 2,5 milímetros. Deixa eu até olhar aqui se não tem nenhuma folgada. Vai quem sabe, né? Bem apertada. Eu sei que essa máquina solda muito bem, viu, pessoal? Muito bem mesmo. Eu não tenho muito o que falar mais dela aqui não. Que eu abri mais só para mostrar para vocês. Ela utiliza apenas uma ventoinha para refrigeração. E agora vamos falar em termos de potência. Ela tem 2 IGBT para transformar em 120 amperes. Cada IGBT tem 50, ele suporta 50 amperes. Aí vem a pergunta, se ele tem 2 IGBT e os 2 IGBT são apenas para 50 amperes, ela não vai gerar os 120 amperes. Aí eu falo para vocês, gera sim, gera. Pode ter capacidade de gerar até mais. Vocês estão vendo esse potenciômetrozinho aqui? Eu vou mostrar aqui. Aqui eu tenho 2 potenciômetros. Na verdade são resistores variáveis. É um bem aqui, esse azulzinho aqui, e o outro lá atrás lá. Ó. Vocês estão vendo ali, ó.
São dois resistores variáveis. Um deles é para o display, para você regular o display, e o outro é para você regular aqui a frequência que ela vai trabalhar. Quanto maior a frequência, maior vai ser a intensidade, ou menor. Não sei explicar isso direito, então vou deixar me ater por aqui. Um toroidezinho desse aqui, ó. Um toroidezinho desse pequenininho aqui, ó. Para quem entende de inversor, de fonte chaveada, vai entender o que eu estou falando. Um toroidezinho desse aqui, ele pode te gerar até 200 amperes, assim, ó, brincando. Pode não ser aquele 200 amperes assim constante, mas ele te gera 200 amperes. Quando está soldando é a mesma coisa. Você encosta o eletrodo, se você for fazer o cordão de solda, eu não posso te garantir que ela vai ficar com 120 amperes direto, porque eu não consigo fazer esse teste para vocês. A voltagem dela, eu vou estar falando aqui, ó. A voltagem dela é o seguinte: voltagem que ela vai me fornecer aqui na saída, quando ela estiver ligada, que eu vou estiver lá mexendo. A 20 amperes, ela vai me dar uma voltagem de 20,8 volts. A 120 amperes, ela vai me dar uma voltagem de 24,8 volts. Só medindo mesmo para ter essa certeza. Eu não fiz essa medição ainda. Deixa eu ver aqui. Ela tem uma tensão em vazio de 68 volts. Isso pode variar um pouquinho, viu? Às vezes ela pode cair um pouquinho, dependendo da energia. Ela trabalhando a 120 amperes, ela vai me dar 24,8 volts. A 98 amperes, ela vai me dar 24 volts. E a 75 amperes, que é o ciclo de trabalho que ela me dá aqui, depois eu vou estar falando isso aqui, ela vai me dar 23 volts. 120 amperes, ela trabalha 35%, 98 amperes, 60%, e 75 amperes ela trabalha, vamos colocar assim, o dia todo. Eu comprei ela para consertar os meus portão, ou fazer alguma soldinha de cadeira, alguma coisa assim. É uma máquina assim que eu posso dizer barata. Eu comprei ela barata, eu achei barato o valor dela em vista das outras. E o que eu posso dizer a relação a isso também? Ela mesmo se paga. Por que eu digo isso? Você está com uma máquina dessa, você começa a soldar seu portão, você começa a pegar uma cadeira do vizinho para soldar, você não precisa cobrar muito não. Até porque dê para você tirar o valor ali do seu serviço mesmo e da, como é que eu posso explicar assim, do eletrodo, que vai te atender muito bem. É uma máquina de fácil reparo? Assim. Se a gente olhar, não é tão difícil não. Aqui está o circuitinho dela aqui de PWM. Essa aqui é como se fosse aquela plaquinha que fica umas soltas aqui. Tem um espaço bom. O espaço dele é bom para você estar mexendo, para você tirar e colocar componentes. Ela só tem componente de um lado da placa. As soldas dela são boas. Ela vem com um verniz aqui protegendo. Ela não tem ela não tem aquelas colas estranhas aqui que dificulta para você estar tirando, para tirar algum tipo esses transformadorzinhos. Se essa máquina sair da garantia e se por eventual dano ela queimar algum IGBT, você pode colocar um IGBT de 60. Ela vai te dar mais de 120 amperes. Dá sim. E quem sabe conhece fonte inversora, eu não tenho nenhuma aqui perto no momento. Mas às vezes nós temos umas fontes inversora bem pequenininha, ela te fornece uma amperagem bem razoável. Coloca também uma fonte de celular. Você já viu que uma fontezinha de celular, ela é pequenininha, ela te fornece 2 ou 3 amperes. Aquilo ali, o que ela faz é por causa disso aqui, ó. Lá é diferente, não é bem esse toroide que tem lá, mas ela tem um toroidezinho lá também, tem um transformadorzinho, tem algumas pecinhas que faz ela gerar os 2 amperes e meio. E assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, o que eu notei dessa placa aqui, essa placa dela aqui. Olhem bem, pesquisem no Google pelas máquinas ou placa daquelas XZ7 200 amperes, que é vendida lá na China. É praticamente a mesma placa. A única coisa que muda é os cabos aqui, que ela não é aqui, ela é assim, ó. Mas é a mesma placa. Aí você decide se você quer comprar uma máquina dessa ou não. Eu não posso afirmar para você que a CSM e a Forte G, que tem essa mesma carcaça, a placa dela é dessa mesma. Por que eu não posso afirmar isso para você?
eu estou aqui só com uma WT. Não é uma CSM, nem uma Forte G. Se eu tivesse uma dessas, aí sim, com certeza, eu poderia falar que é ela. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Tchau, tchau.